Olá, queridos irmãos, graças a Deus. A paz a todos, Deus abençoe. No nome do Senhor e Salvador Jesus, eu quero trazer aqui uma mensagem profunda da parte de Deus, uma mensagem em forma de reflexão, para que você possa analisar a sua vida, fazer uma reflexão profunda em si mesmo e que você possa entender e se perguntar com quem você está partilhando a sua vida. Eu tenho aqui esta mensagem no primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, versículo de número 7. Seria muito importante que você ouvisse e que você pudesse se perguntar com quem você está partilhando a sua vida após você ouvir esta mensagem. 1 Coríntios 10, 7 diz assim: Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Eu preciso perguntar para você: comer é pecado? Beber é pecado? Divertir é pecado? Depende da maneira e do que alguém está comendo. Pode se tornar pecado, porque não pode exagerar, porque quando ele exagera é pecado. Depende do que vai beber, também é pecado. E depende das coisas com as quais esse alguém vai estar se divertindo. Pode também se tornar pecado aos olhos de Deus. Depende do que você acha que é divertição para você. Porque tem muita gente se divertindo com coisas erradas e achando que está certo. As coisas as quais não santificam, as coisas as quais não me edificam, elas não podem fazerem parte do meu convívio, porque elas se tornam pecado aos olhos de Deus. Olha o que diz aqui a seguir, no versículo 8 diz assim: E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil pessoas. A Bíblia aqui se refere ao povo do deserto, o qual este povo, a maioria deles, ou quase todos, esse texto, melhor dizendo, ele foi escrito aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. E estas pessoas aqui a qual a Bíblia se refere, a Bíblia diz que eles assentaram para comer, para beber e levantou para divertir. Mas no comer pecaram, no beber pecaram e no divertir pecaram também. Essas três coisas e mais algumas que eu vou citar aqui a seguir se tornou idolatria aos olhos de Deus. Porque se alguém exagerar no comer, na verdade a Bíblia considera pecado porque é gula. Então a pessoa já está saindo dos parâmetros da palavra. Este alguém já vai estar saindo do contexto bíblico e já vai estar oferecendo aquilo ali a demônio, pelo fato dela de exagerar no comer. Se alguém beber determinadas coisas, as quais também não santificam, ela vai estar oferecendo a demônio, porque aquilo que não santifica é pertencente ou relacionado aos demônios, também não é a Deus. Se alguém se divirte de maneira errada, com coisas erradas que estão vinculadas ao mundo, também é a demônio, porque tem divertição, ou a maioria delas, que não é pertencente a Deus, é pertencente ao mundo, então é a demônio também. E foi exatamente o que esse povo fizeram. Se tornou idolatria no comer, se tornou idolatria no beber e se tornou idolatria no divertir. E como disse no versículo 8, diz assim: E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles os fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Ou seja, imoralidade é uma palavra que está vinculada às coisas relacionadas, ou tradicionalmente falando, relacionada ao mundo. Então, quando fala de imoralidade, está falando das coisas as quais Deus se aborrece. E há muitas coisas que muitas pessoas praticam nos dias atuais que vivemos, as quais se tornam imoralidade aos olhos de Deus. Deus não se agrada delas. Então, se Deus não se agrada, elas não podem fazer parte do meu convívio, do meu dia a dia. As coisas que se tornam imoralidade é sacrifício a demônio. E Deus não se agrada de alguém que exagera no comer, se torna sacrifício a demônio. Alguém que bebe determinadas coisas que não santifica, também é sacrifício a demônio. Alguém que se divirte de maneira errada, alguém que se divirte com as coisas que estão vinculadas ao mundo, ou alguém que deixa as coisas vinculadas ao mundo fazerem parte da sua vida, é sacrifício a demônio, porque se torna imoralidade aos olhos de Deus. Deus, por sua vez, não se agrada também, porque é sacrifício a demônio. Ele disse mais a seguir no versículo 9:
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Ou seja, percebe que muitas pessoas estão ponhando Deus à prova, porque no comer exagera, bebe coisas indevidas que não pode, se divirte com coisas erradas, que também se torna imoralidade aos olhos de Deus. Ou seja, todas as coisas que se tornam imoralidade aos olhos de Deus, esse alguém, por sua vez, está colocando Deus à prova. Como se esse alguém que está ponhando Deus à prova fosse maior que Deus, ou estivesse acima de Deus, como você vai ouvir aqui no final da mensagem. Nunca coloque Deus à prova. Nunca exagere no comer, porque se torna sacrifício a demônio. Nunca beba determinadas coisas, as quais Deus não se agrada, se torna também sacrifício a demônio. Nunca se divirta com as coisas, ou não deixe fazer parte da sua vida as coisas que estão vinculadas ao mundo, porque se divertir com esse tipo de coisas, as quais Deus não se agrada, se torna sacrifício a demônio também. Então, se determinadas coisas elas são sacrificadas a ídolos, ou elas estão vinculadas ao mundo, porque tudo que está vinculado ao mundo, na verdade é pertencente ou está relacionado aos demônios, não pode fazer parte do meu convívio, porque se fazer parte do meu convívio eu vou estar me associando aos demônios e não a Deus, como você vai ouvir aqui a seguir, né? No versículo 10 diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Veja que a Bíblia fala que essas coisas foram escritas para a advertência nossa, ou para que eu e você que vão ouvir essa mensagem possa ter esse texto como exemplo, para que nós não pratiquemos esse tipo de imoralidade, para que a gente não venhamos a aceitar as coisas que estão relacionadas ou vinculadas ao mundo, para que nós não venhamos nos divertir de maneira errada, porque se torna sacrifício a demônio, e quando se torna sacrifício a demônio, estamos colocando Deus à prova. E quando colocamos Deus à prova, como ouvimos aqui, nós estamos saindo das 4 linhas. E aquele que sai das 4 linhas está associado-se aos demônios e não a Deus. Olha o versículo 17. Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Se nós somos participantes desse único pão, ou desse único corpo que é o corpo de Cristo, eu não posso, participando desse único pão ou desse único corpo, eu não posso partilhar a minha vida com o mundo. Há muitas pessoas que partilham a sua vida com os outros. Há muitas pessoas que partilham a sua vida com a rede social, vai na rede social desabafar. Ei, eu vim aqui lhe dizer, para de desabafar com os outros. Para de desabafar nas redes sociais. Quer desabafar? Eu vou te indicar um amigo. Eu vou te orientar um amigo, eu vou indicar um amigo o qual não vai te decepcionar, o qual não vai te virar as costas, o qual não vai rejeitar a tua oração. Esse amigo chama-se Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador. Não desabafa na rede social, nem com as pessoas, nem mesmo com a família. Quer desabafar? Convide esse amigo para a tua vida, abre o teu coração para ele fazer morada, entra no teu quarto e fala com ele. Uma Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que em secreto teu Pai Celeste as recompensará. Então entra no teu quarto, fecha a porta e fala: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de um conselho, eu preciso de uma direção. Eu preciso, Espírito Santo, ouvir a tua doce voz. Eu preciso de uma direção a qual só tu podes me dar. Eu preciso entrar em um caminho, eu preciso fazer algo qual só tu, Espírito Santo, pode me levar ou me colocar em determinado lugar, o qual eu almejo chegar, mas não posso chegar através das pessoas, só posso chegar através da tua mão que é poderosa. Entra no teu quarto, ora em secreto, desabafa com o Espírito Santo. Desabafa com aquele que pode resolver teu problema. Partilha a tua vida com o Espírito Santo de Deus. Não partilha a tua vida com as coisas que estão vinculadas ao mundo. Não partilha a tua vida com as coisas que estão relacionadas ao mundo.
Não partilhe a tua vida com as coisas que se tornam idolatria aos olhos de Deus. Não partilhe a tua vida com as coisas que se tornam imoralidade ou pecado aos olhos de Deus. Não partilhe a tua vida com as coisas erradas. Partilhe a tua vida com aquele que pode resolver teu problema. E saber o Espírito Santo. Só Ele pode te ajudar. Só Ele pode segurar nas tuas mãos e te colocar de pé. Só Ele pode solucionar o problema que você está enfrentando. Só Ele tem o que você precisa. Então não partilhe a tua vida com os outros. Não partilhe a tua vida com rede social. Tem pessoas que ficam indo para o Facebook, para o Instagram e assim por diante, para os amigos, né? Lá no WhatsApp. Pare de partilhar a tua vida na rede social com quem não deve. Pare de partilhar a tua vida com quem não tem a solução para o teu problema. Pare de partilhar a tua vida com aqueles que vai aumentar o teu problema em vez de resolver. Partilha ou compartilha a tua vida com aquele que pode te ajudar. Com aquele que vai estar ao teu lado. Com aquele que vai te dar força, com aquele que vai te orientar, te direcionar, com aquele que vai te dar direção, que vai te colocar no caminho certo, com aquele que vai trazer a solução para todos os teus problemas. Olha o que ele disse, né? Assim que aqui no 18, considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Quando fala participante do sacrifício, está falando do corpo, ou melhor, está falando do pão e do cálice, que é a Santa Ceia, do corpo e do sangue de Cristo. Mas se você observar no final do versículo 18, disse, né? É certo que aqueles que se alimentam do sacrifício, que é o corpo e o sangue de Cristo, são participantes do altar. Quando a Bíblia fala altar, tem um M muito pequeno. A seguir, você observa que há uma interrogação. É uma pergunta com uma indicação. Por que uma pergunta com uma indicação? Está falando de dois altares. O altar, o qual adoramos ao Todo-Poderoso, e o altar, o qual muitos estão servindo a demônios e achando que está servindo a Deus. Por isso que tem primeiro M, bem pequeno, é a indicação de um altar, e em seguida a interrogação. Que a seguir vem a resposta da pergunta que a Bíblia acabou de nos fazer. Está dando indicação de dois altares. O altar a Deus e o altar a demônio. Quem são aqueles que, na verdade, estão adorando a demônios, ou servindo a demônios achando que é Deus? Aqueles que estão, infelizmente, praticando determinadas imoralidades. Aqueles que exageram às vezes no comer, que bebem coisas erradas que Deus não se agrada, que estão se divertindo de maneira errada. Esses estão associados aos demônios e achando que estão associados a Deus. Aqueles que estão vinculados com as coisas do mundo, aqueles que estão partilhando a sua vida em rede social, partilhando a sua vida com as pessoas, aqueles que infelizmente estão associados aos demônios, são todos aqueles que estão praticando imoralidade, andando errado na presença de Deus, achando que está servindo a Deus, mas não é a Deus. Por isso que a Bíblia dá indicação aqui de dois altares. Eu vou repetir a pergunta. Com quem será que você está partilhando a sua vida? E quem está fazendo morada no seu altar? Ou a quem está sendo o teu sacrifício? Olha o que diz a seguir no versículo 19, diz assim: que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou seja, o que estamos oferecendo aos ídolos, né? O que muitas pessoas oferecem aos ídolos? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Nem o que as pessoas oferecem aos ídolos, e nem os ídolos têm valor algum. O que é o ídolo? É tudo aquilo que se torna imoralidade aos olhos de Deus. E isso é a ídolos e não a Ele. E eu te digo de maneira muito precisa, hoje a maioria das coisas que muitos falam e fazem é mais oferecida aos demônios do que o próprio Deus. Porque mais são as pessoas que estão andando de maneira errada do que as que estão andando de maneira certa. Por isso que a Bíblia fala de dois altares. No qual dos dois será que você está adorando? Ou para quem está sendo a tua adoração? Que você possa fazer uma reflexão desta mensagem e se perguntar a quem você está associado. Será que você está associado a Deus mesmo? Ou será que você está associado às coisas erradas e achando que é Deus? Finalizando no versículo 20, diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. As coisas que esse tipo de pessoa que pratica imoralidade oferece, a Bíblia fala que não é a Deus, é a demônio. Então, associado aos demônios e não a Deus. O altar que você está adorando, será que é a Deus mesmo? Cuidado.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando fala de mesa, está falando de altar. A Bíblia aqui está perguntando a você que está ouvindo essa mensagem. Para quem está sendo a tua adoração? A quem está sendo os teus sacrifícios? Sacrifício de louvor, sacrifício dos lábios. Será que é a Deus ou aos demônios? Porque muitas pessoas estão associadas aos demônios achando que é Deus. Muitas pessoas estão andando de maneira errada e achando que está certo. Muitas pessoas estão equivocadas. A Bíblia deixa muito claro no versículo 21, né? Ou melhor, no versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, quando fala de sacrifício, está falando de moralidade, está falando do beber, está falando do comer de maneira exagerada, do beber coisas erradas, está falando de curtição, do divertir-se da forma errada, porque muita gente está se divertindo de forma errada, colocando o mundo dentro das igrejas, e pessoas que estão na igreja, estão envolvidas com coisa errada lá fora também. A Bíblia fala que há demônios e não há Deus. Estão adorando a demônios e não ao Todo-Poderoso. Estão sacrificando a demônios e não a Deus. Está associado aos demônios. Estão bebendo o cálice dos demônios e achando que é o cálice de Cristo. Boa reflexão. Que você possa refletir nessa mensagem e se perguntar para quem está sendo a sua adoração. E para quem está sendo o seu sacrifício. E com quem você está partilhando a sua vida. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.